Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área e bora falar sobre CVC. Vamos voar aqui com o pacote de viagem CVC. E aí, sabe o que você faz? Você deixa o like, se inscreve, compartilha, vem fazer parte do Amor ou Dinheiro. Se inscreve e deixa o like aí. Me segue lá no Instagram, Amor ou Dinheiro Oficial, e também entre no Telegram. Vou deixar no primeiro comentário um vídeo de Local Web que acabou de sair, não deixe de conferir. Vou deixar o da Lupatec e MMX que eu fiz ontem, que eu soltei o verbo, falei várias verdades lá, não deixe de conferir, tá bom? Mas vamos focar aqui no balanço da CVC e, como é de praxe, né, a gente vai pro gráfico daqui a pouco. A gente tem a Suno aqui, que fez um belo trabalho de consolidar algumas informações, mas é claro que a gente vai olhar direto o balanço do quarto trimestre de 2020 e também vamos olhar o terceiro trimestre de 2020, igual a gente fez com o Local Web. Antes de continuar o vídeo, temos que mostrar uma informação peculiar aqui do balanço da CVC, tá? Só para vocês não ficarem confusos. Na tabelinha de resultados tem o Proforma e o reapresentado, tá? Lembrando que o reapresentado considera os resultados de 2019 que foram apresentados quando da publicação final das demonstrações, tá? E aí o Proforma inclui o resultado anualizado das empresas adquiridas durante o ano de 2019. Tá? Então, o mesmo procedimento foi aplicado aos primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2019, tá? Eles recalculam, beleza? Então, a gente vai considerar o reapresentado, que eu acho mais interessante, tá bom? Acho que como eles recalcularam aqui erros contábeis e etc., então fica mais realista, tá bom? Mas não é algo que vai mudar tanto aí a nossa vida. Cadê aqui o resultado consolidado da CVC Corp? Deixa eu jogar aqui para 230% para ficar um pouquinho mais visível, tá? E aí a gente começa a nossa análise e daqui a pouco a gente vai comparar com o terceiro trimestre 2020 também, tá bom? Então o quarto trimestre de 2020 tá aqui e a gente vai focar nesse daqui, o reapresentado, tá bom? Eu acho mais interessante, mas essa é só a minha opinião, tá bom? Então, na receita líquida nós tivemos uma queda, tá bom? Olha lá, ó, 290,5 milhões para 162,8 milhões, lembrando que a gente vai focar aqui em números, tá? Em números e perspectivas numéricas. A gente sabe que a CVC sofreu muito com Covid, pandemia, provisões, etc. Mas vamos focar em números, tá? O EBITDA também dá uma piorada. Ele cai ali menos 222,8%, vai para 171,7 milhões negativos, tá bom? O lucro, que agora é lucro líquido mesmo, eles revertem isso pelo menos de 129,4 milhões negativo no quarto trimestre de 2019 para 82,3 positivo, tá bom? Sem novidades. E aí a gente tem isso aqui no ajustado, tá? E o lucro líquido aqui sem ser o ajustado também reverte aí, tem um lucro legal, um aumento interessante. Agora, isso aqui é entre trimestres, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora, ó, no ano, tá? Então a gente tem o ano de 2020 e nós temos o ano reapresentado aqui de 2019. Claramente uma piora em vários aspectos aqui, mas tem que lembrar que isso foi um ano atípico para tudo que envolve turismo e companhias aéreas, tá? Então olha lá, ó, lucro virou prejuízo absurdo, tá bom? Atenção, 1,226 bilhão de prejuízo. Mas lembre-se, a gente vai comparar para dar um veredito final, trimestre de 2020 com trimestre de 2020. Fica aí que a gente vai chegar lá, tá? E claro, tudo caiu, né? Receita líquida, obviamente, caiu. EBITDA piorou pra caramba, como se tivesse virado, inverteu, fez vezes menos um aí. O negócio virou invertido, caiu pra caramba também. E, obviamente, nós tivemos prejuízo, no caso, né? Um prejuízo no ajustado também. Tá, então, comparando anos, o que não é muito interessante, afinal, nós temos aí números de Covid aqui no meio. A gente tem uma companhia que tá indo na falência, né? Mas calma, comparando trimestres, os últimos trimestres dos últimos 2 anos, o 19 com o 20, nós temos um começo de uma melhora. Tá bom? Lembrando que em 2019 já tinha começado a ser afetada aqui nossa querida CVC, olha lá, tá? Então vamos dar uma olhada agora no resultado do terceiro trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2020, para ver qual que é a perspectiva da empresa e depois a gente vai lá para o gráfico, tá? Então nós temos aqui o resultado do terceiro trimestre de 2020 e dessa vez a gente não vai comparar com o resultado do terceiro trimestre de 2019, a gente vai focar entre trimestres, tá? E não é aqui que a gente quer estar. Cadê o meu resultado aqui? Resultado operacional CVC Corp aqui. Deixa eu procurar só para achar rapidinho. Ai, tudo ao vivo é dureza, viu? Pera aí, eu sei que é na página 13.
Aqui, ó. Muito bem. Achamos, então, o resultado do terceiro trimestre de 2020. A gente vai comparar com o quarto trimestre de 2020. Vamos comparar os principais números, é lógico, tá? Então, o EBITDA piorou. O EBITDA ajustado aqui deu uma caída de 117,2 milhões de terceiro trimestre de 2020 para 171,7 milhões, tá? Claramente uma piora. Eu vou até dar um zoom aqui que a gente não precisa ficar focando nos outros números. A gente quer focar agora nos trimestres 2020 e quarto e terceiro trimestre, tá? Então vamos lá. E aí nós temos aqui lucro, que no quarto trimestre foi lucro líquido de 82,3. No terceiro trimestre foi prejuízo. Então isso daqui já é um bom sinal. De um trimestre para o outro, virou um pouquinho o jogo, tá? Comparando aqui, a gente está no ano de Covid, né? É esperado uma melhora, tá? Reservas confirmadas aumentou, receita líquida aumentou, reservas totais aumentaram também, tá? Então assim, tirando o EBITDA, que foi impactado por provisões e prejuízos descontinuados, o número melhorou, tá bom? O lucro líquido voltou a ser lucro líquido. Então assim, se você compara, né, e a gente pode falar igualzinho no local web, se você compara anos 2019 com 2020, você vai ter uma imagem de desastre. Se você compara quarto trimestre de 2020 com 2019, você vai ter uma imagem de melhora, tá bom? De uma melhora mais ou menos, na verdade, porque 2019 estava bem melhor, tá bom? Mas melhoras em certos indicadores. Se você compara terceiro trimestre de 2020 com quarto trimestre de 2020, é algo mais palpável, algo mais interessante de comparar, que para mim eu acho que os balanços aqui deveriam trazer essa comparação sempre, né, um com o anterior. Aí você tem uma imagem um pouquinho melhor de melhora, tirando o EBITDA ajustado. Então o CVC está interessante e acho que retoma um caminho interessante. A própria Suno pontuou aqui algumas coisas bem interessantes, que eu vou deixar aqui na descrição. Vocês podem entrar e dar uma lida. Daí agora, óbvio, a gente vai lá para o gráfico, ver o que a gente espera de CVC aqui no gráfico diário. Tá claramente, tirando o zoom do gráfico, nós temos uma briga aqui de topos descendentes no gráfico diário, considerando 2020 também. Claro, né, tem que ter contexto. E fundos ascendentes. E na minha opinião, os fundos ascendentes estão com mais garra, estão com mais vontade de subir, tá? Olha lá. Não dá para traçar uma LTA muito interessante aqui, né? Você ignora esse outro fundo aqui se você traçar uma LTA. E LTB então nem se fala, né? Não tem muito o que traçar aqui. Se você traçar, você vai pegar o fundo, ou melhor, o topo de 2020 com o final de 2020 e agora esse ponto aqui de 2021. E aí você tem uma LTB prestes a ser rompida, tá bom? Então, o que eu traria de perspectiva, vou até dar uma limpada aqui, em CVC, é o seguinte: a gente entra em 2021 com queda em um canal de baixa. Olha lá no gráfico diário, em final de 2020, dezembro, com 2021, canal de baixa. O ativo faz um falso rompimento numa época conturbada, que foi o começo de março, com notícias ali de ingerências governamentais, pandemia piorando, Lula, né? Lula elegível, etc e tal. E aí ele faz um falso rompimento que dura alguns dias, aqui na região do 15 e 24, por isso que é importante você avaliar em gráficos de tempos maiores. Mas o ativo dá uma disparada forte, volta para uma região de resistência que é o 18,93 e rompe um canal de baixa. E meio que confirma nessa semana e os últimos dias o rompimento desse canal de baixa. Olha lá, ó, como ele usa como suporte a linha mais alta ali do canal de baixa, que no caso é uma LTB também, tá? Então assim, claramente esse canal de baixa aqui é um reflexo, eu copiei aqui a LTB, tá? Mas não deixa de ser um canal de baixa, e o ativo faz uma menção de continuar subindo. Quais são os próximos pontos de CVC? Fica muito claro, né? Se nós estamos rompendo um canal de baixa e em cima de uma resistência do 18,93, o próximo grande ponto é os R$25, claro. Temos todas as resistências aqui atrás dos meses que passaram, isso no gráfico diário, tá? Então no gráfico semanal, a história não é tão diferente, mas pinta um cenário muito melhor para longo prazo. Qual que é o cenário? Martelinho, né? Olha lá, martelinho de reversão depois de uma queda. Um candle martelo, galera, é muito importante no gráfico, sim, principalmente vindo aqui depois de uma queda, deixa uma reversão muito forte. Olha lá a cauda que ele deixa, enorme, força compradora aqui, rejeitando as vendas. E o ativo faz continuidade, rompe o martelinho e faz candles de força aqui, inclusive deixando uma indecisão aqui numa semana, mas já meio que rompendo, buscando o 18,93 para se manter numa tendência de alta. Tá bom? Então, na minha opinião, o CVC aí tem um longo caminho para continuar subindo. Próximo ponto
bem rápido no semanal é os R$ 25, mas isso eu tô falando do semanal. E aí depois nós temos o 3861 lá em cima. E aí o gráfico semanal, obviamente, tem que romper o 25, né? Se nós pensamos em gráfico semanal, fundos ascendentes, tem que fazer um topo ascendente, tem que romper esse 25. Então, na minha opinião, CVC está interessante para uma entrada de compra. E ainda mais pensando em longo prazo, né? E a dica que eu sempre falo é, se você vai investir na renda variável, tente sempre planejar seus investimentos para longo prazo. Entre no ativo pensando em longo prazo com a parte do capital, não com o capital inteiro. E aí, claro, se você já pegar um percentual interessante, no caso aqui de CVC, por exemplo, se você pegar aqui uma subidinha até os 25, você tem 30% de ganho, grosseiramente falando. É uma grana legal, tá? Então, CVC com um balanço interessante que começa a mostrar, começa a pintar uma perspectiva de recuperação. E o gráfico semanal e diário nem se fala, então está sensacional. Tá bom? Então falamos da grande CVC, a galera gosta bastante desse ativo, pede bastante para eu falar, então resolvi fazer um vídeo completão aí do balanço, comparando até o quarto trimestre com o terceiro trimestre de 2020. Não esquece de ver aqui o vídeo da Local Web e também o da Lupa Tech aí no primeiro comentário do vídeo e deixar o like, se inscrever e compartilhar. Ouvi dizer que se esse vídeo aqui bater 200 likes, CVC chega nos 25 aí até o final de abril, tá bom? Então deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Moro Dinheiro Oficial e tamo junto. Não deixe de entrar no Telegram também. Um beijo.